Tem gente que acha que o gestor de obra passa o dia inteiro só olhando planilha, fiscalizando equipe, mas a verdade é que o gestor de obras, de verdade, tem uma rotina que envolve controle, decisão e muita estratégia. Nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar exatamente o que eu faço, ou melhor, o que todo gestor que quer manter uma obra sob controle e ter uma obra com resultado precisa fazer e olhar todos os dias, ou pelo menos a rotina que ele deveria ter. Uma obra não se perde da noite para o dia. Ela vai saindo do trilho aos poucos. Um atraso aqui, uma compra mal feita ali, uma medição que não fecha, a produtividade que a equipe não se enquadra. E aí a única forma de evitar isso é tendo uma rotina de gestão diária, semanal. A rotina é o que mantém o controle, mesmo quando o canteiro está muito cheio. Quando tem pressão de prazo ou quando acontecem imprevistos que você não esperava antes. O que a gente precisa entender é que, primeiro, obra, para quem já está acostumado a gerenciar, a executar, é um processo difícil, é um processo cansativo. Então, a gente precisa ter atividades, uma rotina que facilite esse processo, que simplifique esse processo, que faça esse processo ficar mais fácil de ser executado e mais fácil de ser controlado. Dentro da minha rotina, eu sempre pontuo 5 pilares principais do meu método, que é planejamento, orçamento, controle, comunicação e gestão de suprimentos. Se o meu método são esses 5 pilares, a minha rotina, boa parte da minha rotina vai ter atividades desses 5 pilares, para que eu desenvolva o método de forma eficiente, para que de fato esse método funcione. Então vamos lá. O primeiro ponto é o planejamento, né? Toda obra, ela deveria partir de um planejamento inicial. Toda obra. E quando eu falo de planejamento, eu estou falando de um planejamento de curto prazo e um planejamento de longo prazo. O que seria isso, Douglas? O planejamento de longo prazo é meu cronograma geral da obra. É quando eu faço um cronograma do início da obra até o final. Então eu sei que eu vou começar aqui, minha obra vai durar 10 meses, vai terminar aqui. E dentro desse prazo eu tenho atividades, atribuo tempo, prazo para cada uma delas, e eu sei exatamente onde começa cada atividade, onde termina cada atividade. Esse é meu cronograma de longo prazo, é meu cronograma geral. O que seria o meu cronograma de curto prazo, Douglas? É quando eu desmembro esse cronograma em partes menores, principalmente para me transmitir as minhas metas para a equipe, porque a equipe não adianta você transmitir metas com muita informação, metas daqui 6 meses, metas daqui 5 semanas, 6 semanas, não funciona. Para que a equipe produza e ela tenha clareza, para que ela tenha foco, ela precisa estar sendo direcionada para aquilo que vai acontecer no momento. E isso o cronograma de curto prazo faz muito bem. Então você precisa ali programar para a equipe as próximas, no máximo 2 semanas, para que eles tenham foco no que eles vão fazer, para que eles entendam muito bem o que vão fazer e passar isso. E nesse cronograma de curto prazo, você precisa entender. E isso, se possível, diariamente, principalmente você que está gerenciando apenas uma obra ou poucas obras, você precisa entender se o que foi planejado está sendo feito, se as metas estão sendo atendidas, se elas não estão, qual o motivo para elas não serem atendidas, quais têm sido as dificuldades do operacional, dos seus líderes lá no canteiro e o que você pode melhorar com todo esse processo. Já no cronograma de longo prazo, ele te mostra de maneira muito antecipada as suas necessidades futuras de materiais, equipamentos, aumento de mão de obra ou diminuição dela, porque não necessariamente você vai manter o seu quadro, o seu efetivo durante toda a obra. Pode ser que esse quadro funcione como uma sanfona. Uma sanfona. Em determinados momentos da obra você precisa de mais equipe, e em determinados esse volume de equipe ele diminua. E é o seu cronograma de longo prazo que vai te direcionar antecipadamente para que você, quando entrar na atividade, está tudo organizado,
tudo muito bem preparado e a sua equipe consiga produzir. Essa é a primeira atividade que um gestor precisa ter na sua rotina. Planejamento de curto e longo prazo e controle desse planejamento de curto e longo prazo. Segundo, o orçamento, ele é um segundo pilar essencial para o início de toda a obra. Só que eu canso de falar que esse orçamento ele tem que ser uma ferramenta de gestão. Com orçamento em mão, você tem condições de apurar, de fazer sua apuração de custo em tempo real e identificar para onde sua obra está indo financeiramente em tempo real. Então, o seu orçamento base, ele te direciona o teto máximo de contratação, seja de mão de obra, ou seja de compra de materiais, aluguel de equipamentos, ele é a sua base. Então, toda vez que você, gestor, for fazer uma compra ou for fazer uma contratação, você recorre ao seu orçamento inicial, ao seu orçamento detalhado, para entender o máximo que você pode fazer essa contratação. Obviamente, numa obra de longo prazo, você entra no jogo de perde-ganha. Existem atividades que você vai estourar seu centro de custo, você vai gastar mais do que tem para ela, e em outras você vai gastar menos. E na somatória disso, você precisa estar dentro do orçamento. Mas, se você começa a contratar, se você começa a fazer as coisas sem ser direcionado pelo seu orçamento, quando você for olhar isso, você já estourou e já estourou muito. Então, você precisa estar constantemente, toda vez que o planejamento apontar uma contratação ou uma compra, você vai ser direcionado ao seu orçamento base para avaliar se de fato, quanto de fato você precisa, o máximo que você tem para gastar naquela atividade. E além disso, você está constantemente fazendo a apuração de custo da sua obra e comparando com o orçamento base para que você saiba em tempo real financeiramente para onde sua obra está indo. Isso vai te direcionar para que você tenha uma obra saudável e organizada. E aí a gente entra, que você começa a entender que está tudo interligado, que dentro da sua rotina de gestão, você precisa analisar todos esses pontos e eles se entrelaçam, porque a próxima é o controle. E eu já falei bastante de controle aqui, porque quando eu falo de planejamento, eu falo de planejamento de curto e longo prazo e falo de controle de todas essas métricas. Quando eu falo de orçamento ser uma ferramenta de gestão, eu estou falando de controle também, porque eu estou constantemente sendo direcionado para o orçamento base e comparando e avaliando se as minhas contratações estão dentro daquilo que foi orçado inicialmente e estou constantemente comparando o que está sendo apurado em tempo real, o que de fato está sendo executado com aquilo que foi orçado inicialmente. Então, eu estou controlando o avanço físico acumulado, o percentual de conclusão de cada serviço, o índice de produtividade da equipe e analisando todas essas métricas para entender onde a minha obra está, o que que os números apontam para onde que a minha obra está indo. E aí, esse controle, ele serve de tomada de decisão. Então, eu olho para o controle e falo, minha obra está legal. Eu preciso só dar um gás mais para ter mais resultado, mas ela tá legal. Ou então, minha obra não tá legal. Eu preciso melhorar. Em que ponto eu preciso melhorar? Onde eu estou estourando? O que que eu estou errando? O controle te aponta isso. Então, se você não faz, você não entende. E aí chega no final, você só vai ver no final a tragédia, porque aí eu já estou falando, se não tem controle, se não tem tudo isso que a gente está falando aqui, você vai ver no final a tragédia que isso vai transformar a sua obra. Então você precisa traçar seus indicadores e estar constantemente fazendo isso. E é essencial a sua rotina de gestão te mostrar isso. No último vídeo eu falei de uma obra que eu estou fazendo lá no Rio. E se você olhar aqui, ó, olha o tanto de planilha de controle que está aberto. Cronograma, diário de obra, apuração de custo econômico, financeira, apuração de custo em tempo real. E por que que está tudo aberto aqui? Porque eu estou constantemente controlando. Essa é uma das obras. As outras eu também faço isso, porque se eu não controlar, eu perco a mão da obra. Eu não sei para onde ela está indo. E aí, complicou tudo. E aí, deixa a vida me levar, né? Ou seja, deixa a obra me levar. Não é você que está direcionando a obra, é a obra que está direcionando você. Quarto ponto que você precisa ter na sua rotina como gestor. Todo planejamento ele precisa ser comunicado. Toda análise de controle ela precisa ser comunicada. Então,
Quando você entende como está a sua obra, você precisa passar isso para sua equipe, seja ela estando boa ou seja ela estando ruim. Porque tem gente que também só dá feedback ruim, só fala quando a obra está ruim, só quer bater no seu funcionário, na sua equipe, ou seja, o cara só quer bater, né? Quando a obra está boa, ele não chega. Pessoal, eu quero parabenizar vocês. Eu quero motivar vocês, às vezes financeiramente, porque a obra está muito legal, para que a gente continue assim. Isso motiva seu colaborador, isso traz ele para o seu lado, isso faz com que ele produza ainda mais do que ele está produzindo. Agora, se ele não está, se as coisas não estão andando, isso precisa ser comunicado. Pessoal, olha, não tá legal, precisamos melhorar nisso, nisso, nisso. E isso eu tô falando de feedback, mas lembra da comunicação, da transmissão de planejamento, ou seja, você planejou, o planejamento de curto prazo, ele precisa ser passado em tempo real para a equipe, né? Então, eu costumo falar que se não for você fazer, você precisa ter alguém que faça uma reunião todos os dias de 10 a 15 minutos, reunião rápida. O que que você vai fazer nessa reunião? Você vai falar do que foi feito no dia, qual que foi o avanço, se houve produtividade, se não houve. Você vai falar da programação do próximo dia, então o cara vai dormir já pensando o que que tem que fazer no outro dia. E você vai entender as dificuldades, o que que deu certo e o que que não deu certo. Três coisas, básico, rápido, objetivo, sem ficar prolongando muito. É reunião rápida, os últimos 15 minutinhos ali você para e faz essa reunião com sua equipe, transmitindo e, obviamente, uma rotina de feedback, seja para o bem, seja para quando a obra não está legal. E o último processo que você precisa ter na sua rotina como gestor é um processo de compras, né? Os seus suprimentos, ele precisa ter um processo para que você, como gestor, tenha certeza de que na sua obra você está comprando bem. E quando eu falo de comprar bem, eu volto a dizer, não é só preço. O preço é o mais importante, mas é o custo-benefício, é a qualidade, é o que que aquele fornecedor ou o que que aquele empreiteiro está te entregando. Às vezes o barato sai caro, então precisa ser analisado isso, cada vírgula, cada ponto. Na sua rotina como gestor, você precisa estar analisando as suas compras. Está sendo orçado em pelo menos três fornecedores, em três empreiteiros diferentes? Você está fazendo a comparação desses orçamentos? Você está orçando banana com banana, maçã com maçã? A qualidade de entrega, a logística de entrega, você está comparando? Você está avaliando? Você está sentando com seus suprimentos para fazer isso? Ou você simplesmente manda comprar e espera chegar na obra? Quando chega na obra, você está orientando a sua equipe a conferir tanto a qualidade quanto o que você comprou inicialmente. Em compras mais importantes, você tem ido lá no seu fornecedor visitar ele antes de comprar para ter certeza da qualidade? Tudo isso faz e faz muita diferença. Bom, era isso que eu tinha para falar com você hoje. Então você precisa entender cada processo de gestão desses cinco pilares. Pegar isso, colocar na sua rotina. Durante a sua semana, você tem que ter todas essas atividades que a gente conversou aqui. Você, gestor, que quer ter um resultado, que quer ter uma obra organizada. E se você quer minha ajuda para implementar isso, a sua rotina, te ensinar, ou então passar um dia aqui com a gente para você ver como que a gente faz isso na prática, eu tenho a nossa consultoria individual aqui, que vai te ensinar cada passo desse para que você entenda, mesmo que você não esteja na obra, você esteja fazendo essa obra à distância ou parcialmente à distância, a gente pode te ensinar todos esses processos de gestões, os cinco pilares, não só na sua rotina, mas implementando na sua empresa. E aí eu tenho o processo de mentoria, que a gente te ensina a fazer isso, e eu tenho também a implementação, onde você contrata o meu time para fazer isso na sua obra. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição desse vídeo. E se você tem interesse, é só me chamar. Você vai falar direto comigo e a gente vai conversar, bater um papo, eu entender a sua situação aí para que eu possa te ajudar. Muito obrigado pelo seu tempo. Não esqueça de se inscrever no canal. A gente está criando conteúdo toda santa semana. Ative as notificações para que o YouTube
te notifique de quando a gente lançar os nossos vídeos. Se você puder, mande esse vídeo para um amigo seu, para uma pessoa que você sabe que precisa desse vídeo. E muito obrigado por esse tempo que você passou aqui comigo. Um forte abraço e até o próximo.